Este podcast é uma realização da Tanana Filmes com o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, VAI. Muita coisa pode acontecer ao redor da mesa, né? A gente come, a gente bebe, conversa, se reúne, faz história. Cada mesa é uma mesa. A mesa de casa nunca vai ser a mesa da avó, nem a mesa do bar. Mesa é encontro. E no fim, o que faz uma mesa é quem senta nela com a gente e o que a gente come. Meu nome é Raíssa Caspar e aqui a gente divide histórias que acontecem nesses encontros entre pessoas e comidas. Esse é o Histórias na Mesa. Pega seu lugar. Eu não sei vocês, mas pra mim, a mesa é esse lugar onde as conversas rolam, os segredos, as fofocas, as histórias. E foi exatamente assim que eu resolvi gravar esse episódio. Sentada à mesa com a minha família, com café fresquinho, enquanto a gente relembrava causos que só a comida sabe contar. A primeira história quem conta é minha mãe, Cris Caspar, que quase teve o casamento cancelado por causa de um pequeno crime. Então, eu ia casar, né? Aí, casamento marcado, chegando, achamos uma costureira maravilhosa, Zona Norte, né? Aí eu queria muito um vestido diferente, porque quando a minha irmã casou, ela casou com um vestido clássico. Depois do casamento eu experimentei e não me encontrei no vestido. Falei, não, eu quero um vestido diferente desse. Aí eu fui na Rua São Caetano. A história já começa aí, que eu levei a costureira, que chamava Amabile, e ela... Levei e nós fingimos que ela era minha tia. Aí eu escolhi o vestido na vitrine, exatamente do jeito que eu queria. E fui experimentar e tudo eu mostrava para minha tia Amabile. E claro que os vendedores começaram a ficar desconfiados, porque ela olhava, media, examinava tal. Aí eles perceberam que era truque, mas tudo bem, deu tempo dela ver o vestido e tal. Aí começou a fazer o famoso vestido que eu queria tanto, né? Aí pulamos para semana antes do casamento, última prova do vestido. Aí é claro que o noivo não podia levar, né? Porque ele não podia ver o vestido nem a noiva antes do casamento. Quer dizer, a noiva podia, o vestido não. Aí ele foi, o meu cunhado, que era o padrinho do casamento, ele falou, vou levar. Eu levo. Então iam eu, né, a noiva, a minha mãe, né, a mãe da noiva, o cunhado que era o padrinho e a minha irmã. Íamos todos em caravana para casa da costureira. Como era uma semana antes do casamento, eu estava recebendo os convidados, né, que era um costume, eles vinham antes na casa da noiva ou do noivo para levar o presente. E aí, para receber essas pessoas que vinham trazer o presente, a minha mãe fez um bolo, que antes de virar bolo em Gasga Gerson, ele era o bolo de coco. Aí ela fez o bolo de coco, só que o meu cunhado era uma pessoa muito gulosa. Apesar da minha mãe falar, não é para comer esse bolo, é para as pessoas que vierem trazer presente. Ele queria o bolo. Então, o que ele fez? Eu estava me arrumando no andar de cima, era um sobrado. Minha irmã lá embaixo, minha mãe comigo, se arrumando. E o cunhado foi lá de pontinha de pé roubar o bolo. Aí ele roubou um pedaço de bolo de coco, que já é uma fruta, né, quando seca, que pode ser perigosa, perigosíssima. Aí ele comeu o bolo e como ele estava cometendo um delito de roubar o bolo que não era para comer, ele engasgou, começou a tossir, começou a ficar roxo. Aí a minha irmã, a esposa dele, percebeu, foi lá, o que foi? Aí ele não conseguia falar, começou a ficar roxo. Aí a minha irmã, que é uma péssima enfermeira, socorrista. Quando ela fica brava, o que acontece?
ela começa a rir. Aí ela começou a rir e girar. Aí o meu cunhado batia nas próprias costas, não resolvia. A minha irmã batia nas costas, não resolvia. Aí a minha irmã começou a girar na cozinha e gritar: socorro! Eu vou ficar viúva! Eu vou pegar o meu marido! Aí eu e minha mãe assustamos, saímos correndo escada abaixo. E o carretel de Minha mãe, não, isso não, o carretel de linha foi no. Eles chegaram. Aí a minha mãe no banheiro, né, foi do jeito que deu, tropeçando nas calças. E aí nós descemos e a minha irmã rodando e gritando, meu cunhado roxo, quase morrendo. Aí eu fiz aquele movimento que eu não lembro o nome, para desengasgar, né? Apertei o tórax dele, ele cuspiu o bolo, só que aí com o susto a minha pressão caiu e aí eu comecei a desmaiar. A minha mãe, com o susto, quando ela fica nervosa, ela tem uma dor nas costas, na coluna que sobe pela coluna e ela ficou travada, passando mal. Aí a socorrista, com o marido quase morrendo engasgado, a irmã desmaiando e a mãe passando mal. Aí ela continuou rodando na cozinha e gritando: eu vou perder minha mãe, meu marido, meu pai. Tudo no mesmo dia. Novela mexicana. Às vésperas do casamento. Aí foi um tal, nem sei quem foi que pegou vinagre, eu acho que o cunhado, que já tinha se recuperado, catou o vinagre, meteu no meu nariz pra eu voltar do desmaio, sentou a minha mãe, segurou a mulher esposa dele e depois de muita manobra de socorrismo, nós finalmente conseguimos ir pra casa da Dona Mara, experimentar o vestido de noiva e sim, aconteceu o casamento. Todos sobreviveram. Essa história. E o bolo. E hoje em dia, na receita, no caderno de receita, mudou o nome. E hoje em dia ele está escrito ali que é o bolo engasga Gerson. Engraçado, né? Como uma história puxa a outra. Parece que a nossa memória, ela fica em movimento quando a gente tá ouvindo outras histórias e o pessoal acaba se empolgando. Lembrei o dia que a gente foi lá no ministério, disse que a comida lá é bacana, gostosa, vamos lá. Fui eu e minha amiga. Aí fizemos o prato, era dia de coxa de frango. Aí sentado, tudo aqui uns executivos, tudo desse lado, nós duas aqui na mesa do lado, né? Comendo, né? Aí a Bele, Madalena, foi pegar e cortar a coxa de frango, a coxa do frango saiu voando alto. E nós duas procurando onde tinha parar a coxa, olhava no prato dos executivos, nada, pelo chão, nada. Ela comeu, aquele dia ela comeu sem mistura. E a coxa até hoje nós não sabemos onde foi parar. Essa é uma. E a outra é pior, porque fomos todas as secretárias do banco, tudo chique, na hora do almoço, comer lá no Viena. Aí comemos, né? Agora vamos na sobremesa. Ai, vamos de salada de fruta, vamos. Todas pegaram salada de fruta. Aí no canto ali, ai, vamos pôr granola. Ai, granola. Todas lá, granola. E nós vimos que na mesa da frente tinha uns caras e ficaram só olhando pra gente. Ai, que será, né? A gente não sabia o que era. Todas granola. Chegamos na mesa, a hora que a gente deu a primeira colherada, era alho fritinho, bem torradinho, pequeno, assim, ó. A primeira já... Os caras só esperando pra ver nossa cara. E as pessoas lá, não dá bandeira. Vamos... Aí a gente assim, encostando o alho frito e comendo a salada de fruta. Olha, aquele dia vira uma piada lá no serviço de relação. Aí nós contamos pra turma o que tinha acontecido, né? Você imagina uma salada de fruta com alho. Mas nem afastando aquele negócio não saiu. Ficou o gosto do alho. Ó, lembrei de uma cena engraçada. Quando eu fui para Venezuela com a minha mãe, né?
meu primo levou a gente num restaurante muito chique. Comida assim que eu nunca vi na minha vida. Peixe e tal. Minha mãe olhou, minha mãe foi pelo olhar. Pegou um peixe, se serviu com peixe e na hora de comer. Vários talheres. Vários talheres. O que a mãe fez? Olhava para um todo chique, né? Produzido. Olhava para o sobrinho, né? Outro chiquetoso, né? Eu só me sirvo com coisa que eu sei comer. Se eu não sei comer, posso ficar com vontade que eu não como. Não me sirvo. Aí minha mãe, o que ela fez? Pegou. Com a mão mesmo. E não tô nem aí. As pessoas que estavam ao redor olhou, fizeram igual. Ó, tá É muito elegante. Isso, muito legal. Ó, o que me contaram foi assim. A avó Georgette chegou, né, aqui no Brasil, da Síria, não falava português. E aí ela tinha já seus 3 filhos, 4 filhos já na época, né? 5 filhos, não há muitos filhos. Só filho pra caramba. Seus tantos de filhos, né? E cuidava ali das coisas da casa, né? E aí decidiu que queria fazer um prato com quiabo. Ela viu, né, que tinha, não sei se ela conhecia já. Ela descobriu esse ingrediente e aí falou, não, quero comprar isso pra fazer, pra preparar. Aí falou com uma vizinha e aí falou, olha, quero comprar esse ingrediente aqui, como que fala? Aí a vizinha falou assim, quiabo. Aí ela ficou, tá bom, quiabo. Ficou repetindo, quiabo, 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 quiabo. Aí foi na feira, né, decidida assim, determinada, segura de si, e aí falou, oi, por favor, quero 1 quilo de diabo. E essa é a história. Eu tinha um colega que tinha uma casa chama Praia da Baleia, que é em São Sebastião. Aí nós estávamos uma turma de 4 pessoas, resolvemos passar o final de semana lá na casa dele, né? E aí saímos de São Paulo, eram umas 11 horas, e chegamos lá, acho que eram umas 2 horas da manhã. Aí todo mundo estava com fome, então eu falei, vamos fazer um churrasco, né? Resolvemos fazer um churrasco, e eu estava cansado, e todo mundo também estava cansado, mas cada um foi fazer um negócio, eu falei, deixa que eu vou ficar aqui no churrasco, né? Peguei, pus uma picanha, tava bonita, uma bela uma picanha gostosa e tal, e fiquei lá, só que eu peguei no sono, né? E o pessoal ficou lá fazendo outra coisa, né? Aí, nesse momento, acho que eu nem vi, entrou um cachorro, foi lá na churrasqueira, pegou a carne e fugiu, foi embora. E ninguém viu, só viu na hora que falou, cadê a carne? Né? Cadê a carne que estava na churrasqueira? Falou, ué, até pensamos que alguém estava brincando. Aí nós vimos o rastro da gordura no chão da garagem, saindo pelo portão. Aí o cachorro levou a carne embora. E aí nós ficamos sem comer nada, ficamos tudo com fome. Foi essa a história. Sinto muito. Pelo menos o cachorro fez se alimentou, não, né? ainda o pessoal falou, poxa, você não tá tomando conta da carne, levaram a carne. Sobrou pra você. O cachorro saiu muito bem, né? O cachorro saiu bem. E aí, no meio dessa roda de conversa aí, o papo vem, o papo vai, meu pai se lembrou de uma viagem que eles fizeram todos juntos, há muito tempo atrás. Nós estávamos em 2 casais e 4 crianças, em Ubatuba no inverno, com fome, numa noite, nada assim de muito atrativo, mas tinha uma placa que chamava atenção. Compre uma pizza e ganhe uma jarra de vinho. Começamos pedindo 2 pizzas, 2 jarras de vinho. Aí as crianças já estavam satisfeitas, começaram a dormir, né? Clássico. Aí pedimos uma 3ª pizza e uma jarra de vinho. Aí pedimos a 4ª jarra de vinho, a pizza podia ser qualquer sabor. Depois fomos com 6 pizzas pra viagem lá pra casa. A história é essa. Tá
pô. Aí não sei de história nenhuma em Ubatuba. Os cachaceiros. E aí nessas, a minha mãe volta pra contar que você pode descobrir muita coisa tentando salvar uma receita. Não, aí outra história de Ubatuba é o porquê que eu casei com meu marido, né? Com certeza. A gente namorava e tava indo tudo bem, namoro e tal. Só que aí nós fomos pra Ubatuba e tinha um convidado com a gente, italiano, e ele queria fazer um prato italiano. E aí ele procurou os legumes da região para fazer o tal do prato. E o que mais parecia com o que ele queria fazer era uma abóbora. Só que aí quando ele abriu, ele falou, não é isso. Não é questo. Aí ele deixou a abóbora lá. Aí eu falei, pobre abóbora, né? Vou fazer alguma coisa com essa abóbora. Vai jogar no lixo, já que tá aí, né? Aí resolvi fazer um doce de abóbora. E tava aquela história, os casais, né? Aí peguei a abóbora, piquei, só que estávamos tomando caipirinhas. E uma caipirinha, e 2 caipirinhas, e mais uma caipirinha. E eu cortei a abóbora, joguei na panela, pus o açúcar, pus uns cravos, ia ficar maravilhoso o doce, e fui tomar caipirinha. Aí, depois de algumas caipirinhas, sentimos um cheiro de quase incêndio. Aí eu corri na cozinha e falei, doce de abóbora. Aí peguei, tinha virado carvão, me desculpei com todo mundo. Poxa, gente, estraguei o doce, estraguei a abóbora. Mas tudo bem, que a abóbora já estava perdida mesmo. Só que o meu namorado na época, era namorado na época, hoje é marido, foi lá e comeu todo o doce queimado de abóbora. Foi a mais linda declaração de amor que eu podia ter recebido. Aí eu casei. E se você é uma pessoa que gosta de ouvir histórias, fica aqui com a gente. A gente tem uma ótima seleção de pessoas com histórias para contar.